Paulo, juros vai bater 15%. Chute, né? Bola de cristal. Inflação ainda descontrolada. Então, a inflação não está descontrolada. A inflação está levemente acima do teto da meta. Volto a reforçar. Tem que dar uma olhada nos números lá que você vai ver. E outra coisa, olhar o dado de inflação e abrir o dado de inflação para ver o que está empurrando para cima, para entender que grande parte é exógeno, não tem nada a ver com juros, não vai resolver com juros mais altos, mas tudo bem. Não é perigoso esse setor de varejo nessas condições? Não sei, a operação está entregando, as operações estão entregando um resultado cada vez melhor. É só ver Lojas Renner, é só ver Guararapes, é só ver Grupo Casas Bahia, é só ver as operações, é só ver as entregas de resultado, cada vez melhor, melhorando constantemente. Eu trabalho com um dado efetivamente, não trabalho com chute de juros, vai bater 15%, a inflação não está descontrolada, é só olhar a continuidade dos resultados que você vai ver que não está descontrolada, ou descontrolada no seu dicionário, quer dizer uma coisa que não tem nada a ver com o meu, certo? Mas não tem nada de descontrole na inflação. Tem uma inflação levemente acima, está explicado em 300 mil shorts, certo? Por fatores exógenos, nada tem a ver com... Não adianta, não pode aumentar juros, não vai resolver conta de luz com juros, porque é uma questão de seca no norte, estiagem, de redução de chuva. Não adianta, não vai subir os juros e magicamente os reservatórios de energia iam subir, que foi o que pressionou a inflação há pouco tempo atrás. Você tem um pedaço que é sazonalidade em alimentos agora no final do ano, você tem o ciclo de criação do gado, está bem explicado no canal. Então, não, nada disso bate, certo? Mas assim, se você acha que o resultado do varejo, vê como é que está vindo o resultado do varejo, vê se não tem melhoria contínua. E aí você pode me dizer se é um problema ou não é um problema, certo? Ele continua. Pode como investir em Lojas Renner e ainda pior em Casas Bahia? É só ver as análises, que nas análises eu explico. Se você olhar Lojas Renner e Casas Bahia, você vai ver, a precificação de Casas Bahia está bem abaixo do que quando achavam que a operação ia falir. A operação reestruturou a estrutura de capital, de modo que a gente tem 2 anos de carência sem pagar juros, ou o principal, um horizonte bem positivo, a próxima amortização, que a gente vai conseguir rolar sem dificuldade, está lá para 2030 e até lá tem caixa cobrindo toda a dívida. Eu realmente não estou preocupado, são 5 anos aí, certo? Com relação à loja Renner, a operação é caixa líquida, a operação tem 1 bi e pouco de caixa. Então, volto a reforçar, ela vai sofrer como? Com juros mais altos, ganhando mais juros em cima do dinheiro que está em caixa? Eu me pergunto qual é a lógica que você falou ali, parece absurdo. Me parece absurdo isso, assim. A operação está melhorando o resultado consistentemente, ou seja, operacionalmente está indo super bem. E aí a operação, você vê a operação da Realize, que é a financeira dela, melhorando o resultado consistentemente. Ela tem 1 bi e pouco de caixa, ou seja, aquele dinheiro ali está alocado em dívida, em ativos que recebem juros. Então, quanto mais altos os juros, mais eu recebo ali de receita financeira. Eu não estou entendendo onde é que está o absurdo. A operação vem melhorando o resultado. Ela, pelo que você falou, vai receber juros cada vez mais altos sobre 1 bi e pouco que ela tem de caixa líquido. Onde é que está o problema? Não estou entendendo qual é o problema. Se você puder falar, por favor, me explica onde é que está o problema. Certo? Porque, assim, volta a reforçar. Assim, não sei que Lojas Renner você está falando. Não sei que Lojas Renner você está falando. Vale dar uma olhada nas análises, porque eu não sei se você está a par que ela é caixa líquido. Ela tem mais dinheiro do que ela tem dívida. De modo que ela recebe, o resultado financeiro dela é mais positivo quando aumenta juros do que negativo. Não sei se essa parte está compreendida. De verdade, ele fala, desculpa a sinceridade. Não é uma questão de sinceridade ou não sinceridade, é uma questão de não ter olhado o ativo. Certo? Por favor, me explica onde é que está o problema com a Lojas Renner. Vamos lá. A operação tem melhorado consistentemente a qualidade operacional. A Realize, que é a financeira dela, está indo cada vez melhor, agora contribuindo para o resultado, e isso está tudo explicado a fundo na análise. E a operação é caixa líquido em 1 bi alguma coisa. Ou seja, além da dívida dela, ela tem 1 bi e pouco de caixa sobrando, que recebe justamente os juros ali que você falou que vai bater, que você falou com base em zero, com base em bola de cristal, que vão bater 15%. Ou seja, quanto mais juros eu recebo, maior é o spread que eu vou ganhar de resultado financeiro naquele dinheiro. Eu não estou entendendo onde é que está o problema. Me explica, por favor. Se puder botar lá embaixo, eu agradeço. Me explica onde é que está o absurdo ali da Lojas Renner. Paulo, entendido o ponto da Lojas Renner. Obrigado, professor, mas não concordo agora com o Grupo Casas Bahia, totalmente o inverso, e com um cenário péssimo de juros na frente. Como imagina isso acima de R$100? Volto a reforçar, os R$100 é o preço do ativo, a operação da empresa é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um reage com base em oferta e demanda pelo título, pelo BHIA3, outro reage com relação à economia real. A operação vem melhorando consistentemente a qualidade operacional, isso aí está nas análises, está nos números do canal, e a operação resolveu a estrutura de alavancagem, a estrutura da dívida. Certo? Se você olhar a análise que está no canal, dado que claramente você não olhou Lojas Renner, se você olhar a análise que está no canal, você vê cronograma de pagamento da dívida,
você vê que o caixa cobre tudo até 2030. Eu não sei como é que isso é preocupante. Se o meu caixa cobre tudo até 2030, a gente está em 2025, até onde eu sei, a gente está no começo de 2025. Se o caixa cobre tudo até 2030, eu não sei como é que isso pode ser preocupante com a melhoria contínua da qualidade de operação. Eu tenho 2 anos de carência no pagamento de juros e principal, de modo que eu não tenho nem que desencaixar aquilo durante aquele período. Eu tenho todo o tempo do mundo para poder justamente trabalhar a operação, melhorar e chegar do outro lado. Então, não consigo ver como é que é o inverso de Lojas Renner. Mas volto a reforçar, vale a pena olhar as análises, porque isso daí tá lá. Cronograma da dívida tá lá. Não sei de que Casas Bahia a gente está falando, certo? Volta a reforçar, Lojas Renner, veio falar de Lojas Renner tem caixa líquido. Não vejo de onde é que vale a pena dar uma olhada. A gente tem que parar de repetir as coisas sem avaliar. Dá uma olhada no cronograma da dívida de Casas Bahia e aí você me diz. Dá uma olhada no negócio de 2 anos de carência e você me diz. Não sei se você consegue prever os juros em 2030, mas talvez seja diferente. Talvez a dinâmica não seja essa. Talvez não bata 15%. Talvez as coisas mudem. Só para dar um exemplo, 2026 tem eleição. Se o governo eleito em 2026 é o Tarcísio, você acha que não tem diferença para as contas públicas do governo de 2026 até 2030? Não vai mudar nada. E aí não vai mudar a dinâmica de juros. Se o Tarcísio, por exemplo, é eleito em 2026. Então, eu acho que vale a pena parar de querer prever o futuro, cuidar com essa vibe, porque claramente não faz sentido, certo? Paulo, será que somente você vai acertar a Cogna em Casas Bahia? Eu não sei, eu não estou preocupado com se eu vou acertar e os outros não vão acertar. Essa pergunta foi feita com o Ocean Pact. Foi para mim, foi para o meu lado. Banco do Brasil foi para o meu lado. A competição não é eu contra os outros, é investimento. Eu faço a avaliação, a lógica está lá. Se o resto do mundo concorda ou não concorda, eu não estou preocupado com isso. Assim, ó, a grande coisa é parar com esse foco nos outros, cara. Então não interessa se o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha vão acertar ou não vão acertar. Esse não é o ponto da esquerda. Eu não ganho dinheiro quando os outros erram. Eu ganho dinheiro quando o que eu falei faz sentido. O que eu falei não está embasado em, olha, tem muita gente dizendo isso, então eu vou ganhar dinheiro. Está embasado em, olha, está acontecendo X, Y, Z, a dinâmica que se mostra é aquela, tem ido naquela direção. Quer acreditar? Acredite. Não quer acreditar? Não acredite. Tanto faz. O mercado todo jurava que ia ter recessão nos Estados Unidos. Aqui no canal tem live gravada, 300 mil lives. Só você sabe, o mercado o economista do Itaú está errado. Estava todo mundo errado. Eu sinto muito, mas estava. Evergrande ia ser uma nova crise de 2008. Falei que não fazia sentido. Estava todo mundo errado. Crise bancária nos Estados Unidos porque quebrou lá o banco do Silicon Valley e um outro banquinho meia boca. Uma crise bancária nos Estados Unidos. Não teve crise bancária. Durou uma semana aquela brincadeira. Volto a reforçar. Aqui no canal estava falando. Não tem crise bancária. Não faz sentido essa jossa. Então, assim, será que só eu? Será que não eu? Tanto faz. Não faz diferença. Eu não ganho dinheiro quando eu acerto com os outros ou sem os outros. Essa parte não é relevante. Tem que parar de querer ficar. Será que só você vai? Tanto faz se eu vou acertar sozinho ou não. O ponto aconteceu várias outras vezes a mesma coisa. E eu não fico falando aqui, bababá, não sei o quê, os outros erraram. Tanto faz se a galera vai errar ou não. Não fico, eu nem paro para prestar atenção no que os outros estão falando com relação a Grupo Casas Bahia ou não. A operação está analisada. A minha análise está lá. Você vê claramente a melhoria e a resolução da estrutura de capital, você vê claramente a melhoria contínua na qualidade da operação. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Todo mundo acha que vai ter recessão. Pode achar o diabo que vocês quiserem, não vai mudar nada. Não muda, a realidade não muda porque os outros acham. Certo? 1692, bruxas, Salem. Não interessa que todo mundo acredita que tem bruxa e estão queimando mulher. Não passa a ser verdade, porque muita gente acredita. O planeta Terra é um histórico de a maioria fazendo uma besteira cavalar e 2, 3 caras sabendo o que estão falando. É clássico isso, é um histórico. Pega a história do mundo inteiro que você vai ver isso. Certo? Um monte de... Galileu não foi quase queimado pela Igreja Católica porque ele falou que o mundo era heliocêntrico, girava em torno do Sol e não o contrário? Mas por quê? Até parece... Você acha que a Igreja Católica não sabe o que está falando? E foi assim, deu... É isso. Então, assim, meu amigo, assim, se estão falando, se não estão falando, eu estou pouco me lixando para isso. Estou segurando para não falar palavrão.
Tanto faz o que os outros estão falando. O que faz diferença é a realidade. A realidade vai ser o que vai ser. Todo mundo falava que ia ter recessão, não teve. Por quê? Porque não interessa. Não, a recessão não acontece com base na opinião pública. Não é uma eleição democrática isso daqui. O que acontece no mundo real, acontece no mundo real e ponto. Não interessa se 10 milhões de pessoas acreditavam que tinha bruxa. Não tem bruxa e ponto, acabou. Certo? Eu não sei se tem bruxa ou não, mas assim, aquilo lá que estavam queimando era gente normal, pessoa. Certo? Então, assim, tem que parar com essa ideia de os outros. Deixa os caras pensar o que eles quiserem. Tanto faz. Não é irrelevante pra gente.